Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa primeira aula, né? Eu e a família, queria apresentar para vocês. Essa é a Nina, aqui temos o Paco e essa outra bola preta é a Duda. Bom, nós vamos começar hoje, né, falando sobre alguns aspectos básicos da avaliação psicológica. A primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, né, é que a avaliação psicológica é uma das disciplinas mais antigas que a gente tem em psicologia e mesmo antes da psicologia. A gente avalia pessoas e se preocupa em entender, descrever, explicar construtos psicológicos desde muito antes da psicologia como ciência surgir, né? Desde os gregos antigos, desde o conhecimento popular, a gente está sempre buscando formas de entender e de predizer o comportamento humano. Muitos de vocês talvez até tenham buscado a psicologia, como foi o meu caso, né, com a curiosidade de entender pessoas, né, de entender como é que as pessoas funcionam, de entender quais são os padrões de comportamento que a gente consegue explicar, ou que a gente consegue juntar num padrão mais geral de funcionamento, como a personalidade, por exemplo. E por que a gente se interessa tanto por avaliar? Porque ao avaliar, a gente consegue tornar as pessoas um pouco mais previsíveis, né? É graças à avaliação psicológica não profissional, né? A avaliação que a gente faz no dia a dia, é que a gente consegue conhecer as pessoas e saber, inclusive, se são pessoas com as quais a gente quer conviver, são pessoas com as quais a gente deve tomar cuidado, né? A gente conhece as pessoas a partir desses padrões mais estáveis de comportamento e a gente conhece as pessoas fazendo uma avaliação. Se a gente parar para pensar, sempre que a gente conhece uma pessoa nova, a gente tem lá o nosso roteirinho de perguntas. E essas perguntas têm a ver com aquilo que a gente valoriza nos outros, né? Então, se eu valorizo muito o trabalho, talvez uma das primeiras perguntas que eu faça para alguém que eu acabei de conhecer é sobre o trabalho dela. Se eu valorizo muito os estudos e o conhecimento, talvez eu pergunte sobre o quanto ela valoriza os estudos e o conhecimento. Se eu valorizo muito religião ou espiritualidade, talvez eu queira saber algo a esse respeito. Mas a gente sempre tem o nosso roteiro para criar o nosso esquema, o nosso jeito de perceber as pessoas. E com isso, a gente consegue predizer um monte de coisa. Isso acaba sendo um atalho mental, um jeito de entender o mundo mais rápido, né, de dar sentido para o mundo mais rápido, inclusive de criar maneiras de se comportar de acordo com aquela situação. Por exemplo, se religião é uma coisa importante para mim, e eu conheço uma pessoa, acabei de encontrar essa pessoa, e eu pergunto para ela coisas associadas à espiritualidade ou à religiosidade, e essa pessoa me diz que é ateia, por exemplo, eu começo a ter uma série de esquemas se ativando que vão me dizer como lidar com essa pessoa, com base, obviamente, no meu funcionamento e na ideia que eu tenho de quem é ateu. Então, por exemplo, se eu tenho muitos preconceitos contra quem é ateu, pode ser que eu me torne uma pessoa mais fria com com esse indivíduo com quem eu estou conversando. Eu não me interesso muito em criar vínculo com ele. Se não, se eu tenho menos preconceitos, mas eu sei que religião pode ser uma coisa que, um assunto de menos interesse para essa pessoa, pode ser que eu module a minha conversa, né? E mesmo gostando muito de falar de religião, escolha falar de outros temas não polêmicos. Ou se eu sou uma pessoa que gosta muito de discutir, talvez aí é que eu entre nas polêmicas, né? Isso tem a ver com os nossos esquemas, mas eu vou saber como conversar com essa pessoa a partir do meu jeito de funcionar e a partir das informações que eu levantei sobre ela. Eu sabia que ela é ateia, eu já criei, já construí uma série de ideias sobre como ela funciona. Do mesmo jeito, se alguém diz para mim que é advogado, eu já vou ter o meu esquema de advogado e provavelmente vou ter uma série de ideias sobre como essa pessoa funciona. Todo mundo aqui já deve ter contado para alguém que é estudante de psicologia e, ao dizer isso, percebeu rapidamente que o outro criou uma ideia de como você funciona e começou a conversar com você a partir disso.
Isso tudo é baseado no que a gente chama de avaliação psicológica não profissional. A base dessa avaliação são os nossos conhecimentos da vida, a função é de adaptação, né? A gente faz isso para tornar a nossa vida mais fácil. Então, se eu preciso avaliar alguém, e é claro que assim, eu estou falando aqui de várias avaliações iniciais, são os nossos preconceitos iniciais. Depois de um tempo, né? Se eu for conhecendo mais profundamente essa pessoa, eu vou mudando, né? Vou flexibilizando meus esquemas, entendendo o que entra naquela categoria e o que é que não. Até que chega um momento em que eu tenho uma ideia mais real, mais realista dessa pessoa que eu conheci. Mas se eu preciso avaliar alguém muito rápido, por qualquer motivo, por exemplo, tem alguém tentando me vender alguma coisa, me vender alguma coisa que é de sorte, né? Me vender um título de previdência, por exemplo, ou me uma loteria, um jogo, ou qualquer coisa desse tipo. Eu preciso fazer uma avaliação rápida do quão confiável é essa pessoa, para que eu não me coloque em situações perigosas. Nem sempre eu tenho tempo de levantar todas as informações. Então, isso me permite avaliar rapidamente. Eu posso fazer poucas perguntas, observar alguns pequenos padrões de comportamento e tomar uma decisão. Esse jeito de avaliar, com base na minha história, ela me permite predizer alguns comportamentos, especialmente de pessoas com quem eu convivo há mais tempo, ou de pessoas que apresentam padrões muito familiares para mim, mas ela tem muita chance de erro, né? As minhas chances de cometer um erro com base nas minhas pressuposições são muito grandes. E aí, a gente tem a avaliação profissional, né? A chamada avaliação profissional. Nesse caso, a gente está falando de avaliação psicológica conduzida por psicólogos. Ela é uma forma mais sistematizada de avaliação, né? Então, nesse caso, a base não é nos conhecimentos de vida, a base é na ciência, em quais seriam as amostras de comportamento mais representativas de determinados padrões. Ela tem menos possibilidade, né? Menor probabilidade de engano. Eu consigo avaliar as pessoas mais rápido, mesmo pessoas que eu não conheça tão bem, né? A partir desses instrumentos, eu consigo construir uma teoria ou uma hipótese sobre o funcionamento dela de maneira mais rápida e mais precisa, com mais chance de acerto. E o que a gente, né, o assunto sobre o qual a gente vai falar é sobre a avaliação profissional. Como conceito, a gente pode dizer que a avaliação psicológica é um processo técnico-científico de coleta de dados realizado com uma pessoa ou grupo que tem por objetivo o estudo dos fenômenos psicológicos. Então, é um processo técnico-científico, como vocês estão vendo, não é feito de maneira subjetiva. O que eu estou fazendo é coletar uma série de informações que são relevantes para a minha hipótese. Eu posso conduzir o processo de avaliação com uma pessoa individualmente ou com um grupo, posso avaliar um grupo. O objetivo é o estudo de fenômenos psicológicos, entendendo fenômenos psicológicos como padrões de comportamento, de emoções e de pensamento. Integra informações provenientes de diversas fontes. Então, todo o processo de avaliação psicológica se utiliza de mais de uma fonte de informação. Essas fontes podem ser testes, técnicas, entrevistas, observações, análise de documentos. Então, eu posso tanto me utilizar de diferentes instrumentos de avaliação, como de diferentes fontes de informação, né? Posso fazer uso como instrumento de testes, de outras técnicas que não necessariamente são testes, de roteiros de entrevista, processos de observação de comportamento, análise de documentos como diários, fotografias, autobiografias e coisas desse tipo. E também vou me valer de diferentes fontes de informação, como, por exemplo, familiares, né? O próprio indivíduo, familiares, sempre que possível, né? E outros informantes que possam nos ajudar no entendimento desse fenômeno. Então, a mera aplicação de teste não é avaliação psicológica, e essa é uma primeira diferenciação importante. Teste
é um instrumento, né? É um dos instrumentos sobre os quais a gente vai falar muito nesse semestre, porque a nossa disciplina é de psicometria, mas além dos testes psicológicos, a gente tem uma série de outros instrumentos que nos auxiliam no processo de avaliação. E a avaliação lança mão de diferentes instrumentos psicológicos. O fenômeno psicológico que a gente avalia, né, que eu disse para vocês que podem ser padrões de pensamento, de emoções e de comportamento, a gente chama de construto psicológico. Um construto psicológico ele pode ser definido como uma ideia científica desenvolvida ou gerada para descrever ou explicar o comportamento. Qual é a diferença entre construto e característica psicológica? O construto é uma ideia abstrata, né? É um conceito científico. Então, eu não consigo ter acesso direto a um construto psicológico. E quando eu digo que é um construto, é isso que eu estou dizendo. Né? Um construto é uma ideia, é uma teoria sobre uma determinada característica psicológica, que seria o fenômeno concreto, mas é um fenômeno que a gente não consegue acessar diretamente. Por que eu não consigo acessar diretamente? Bom, vamos falar de uma característica psicológica: inteligência. A inteligência é uma característica. A gente sabe que uma pessoa tem inteligência mais alta ou mais baixa, de que maneira? Geralmente a partir de determinados comportamentos, a partir da maneira como ela fala, a partir do jeito de pensar que a gente consegue observar pelo discurso, a partir do jeito que ela resolve problemas, mas eu não consigo ter um acesso direto à inteligência. O que eu consigo acessar são comportamentos. E a partir desses comportamentos eu faço uma inferência de que essa pessoa é muito inteligente, ou medianamente inteligente, ou pouco inteligente. Então, considerando isso, a gente diz que o que a gente está levantando é o construto da inteligência. Né? É um jeito de criar hipóteses sobre a inteligência. Idem para personalidade, idem para padrões de sintomas como ansiedade, ou para opiniões, né, ou pensamentos como nível de satisfação no trabalho. Então, a gente parte do pressuposto de que os construtos podem ser medidos, né, ou avaliados a partir de amostras de comportamento. Né? Então, a gente consegue avaliar os construtos psicológicos a partir da maneira como as pessoas se comportam. Bom, e aí, falando da diferenciação principal, né, que a gente tem nessa disciplina, é a diferenciação entre testagem psicológica e avaliação psicológica. Muito importante a gente fazer essa diferenciação. Testagem psicológica se baseia exclusivamente em aplicação de testes psicológicos, enquanto que num processo de avaliação psicológica eu vou usar sempre pelo menos duas estratégias diferentes. Uma delas pode ser o teste, mas eu vou sempre me utilizar de uma outra. Uma entrevista, por exemplo, uma observação comportamental, qualquer outra estratégia. Na testagem, o objetivo é medir uma ou mais características. Na avaliação, eu vou também medir essas características, mas meu objetivo é descrever o perfil de um determinado indivíduo ou grupo. Como a gente falou na aula síncrona, daquele caso clínico, né? No final das contas, muito para além de cada característica, a gente tentou explicar, em termos gerais, como é que aquele indivíduo funciona. Então, por exemplo, na testagem psicológica, eu consigo ter uma medida de inteligência do meu paciente, daquele indivíduo que está sendo avaliado, e uma medida, por exemplo, do nível de abertura a novas experiências ou a novas ideias que ele teria. Eu consigo avaliar essas coisas, mas não necessariamente dar um sentido clínico para essas coisas. Num processo de avaliação, eu vou pegar esses resultados, inteligência e nível de abertura, e usando de outras estratégias, vou tentar entender como é que essas duas coisas se combinam. Talvez ele tenha um nível mais baixo de inteligência, mas ele tem uma abertura a novas ideias tão elevada que isso permite que ele tenha um bom desempenho no trabalho.
um bom desempenho acadêmico, porque ele consegue compensar as dificuldades intelectuais com outras habilidades, né? É isso que a gente faz numa avaliação psicológica. Testagem demanda tempo curto. Exemplo de testagem, a perícia do Detran, né? Normalmente se aplica testes, no máximo um questionário. E normalmente num único dia. Né? Na avaliação psicológica, a duração é longa, sempre pelo menos mais do que um dia, porque a gente precisa observar o indivíduo em diferentes momentos. E se a gente avalia tudo num dia só, pode ser que a gente acabe alcançando muitos vieses, porque pode ter sido um dia ruim para ele, pode ter sido um dia em que ele está mais triste ou com fome, ou não dormiu muito bem. Então, eu preciso avaliá-lo em diferentes momentos do tempo, em diferentes fases, né? Para que eu consiga reduzir o impacto dessas peculiaridades do dia a dia. A testagem informa resultados em um ou mais testes. A avaliação me dá um perfil geral, né, de funcionamento, já que eu me baseei em diferentes ferramentas. Uma outra diferenciação importante é entre avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica. Nesse caso, né, a gente tem uma outra confusão comum. A avaliação neuropsicológica é, na verdade, um tipo, né, um subtipo de avaliação psicológica que tem objetivos mais específicos. Então, os objetivos de uma avaliação psicológica em geral envolve levantar aspectos mais genéricos do funcionamento psicológico. Personalidade, como ela interage com o nosso comportamento, por exemplo, né? Como é que ela interage com a nossa... como é que a gente, né, expressa a nossa personalidade na escola, no trabalho, na relação com os nossos familiares. Na avaliação neuropsicológica, o objetivo é muito mais específico, avaliar funções que indiquem alterações em estrutura ou no funcionamento do sistema nervoso central. Então, a avaliação neuropsicológica trabalha com a busca de identificação, né, e de intervenção em déficits específicos. Não necessariamente ela vai intervir no déficit específico, ela pode fazer uma intervenção mais holística, mas a finalidade é compensar ou desenvolver aquela habilidade específica que está deficitária. O objeto de estudo da avaliação psicológica são os construtos psicológicos, a neuropsicológica, alterações do funcionamento do sistema nervoso, né? Geralmente alterações encefálicas. A interpretação dos resultados na avaliação psicológica é frequentemente feita com levantamento de dados nomotéticos. Dados nomotéticos estão associados à comparação do indivíduo com o grupo, né? Então, o foco é no grupo a que ele pertence. Então, quando eu digo que alguém tem alto nível de inteligência, eu estou dizendo que esse indivíduo é mais inteligente que a maioria das pessoas do grupo a que ele pertence, do grupo social, econômico, cultural a que ele pertence, né? Então, em geral, os dados em que eu me baseio são os dados normativos. Eu avaliei a inteligência de um monte de gente e quando eu avalio o meu paciente, por exemplo, eu comparo o meu paciente com essas pessoas, de preferência com pessoas do mesmo gênero, mesmo nível socioeconômico, mesma escolaridade, mesma faixa etária, mesmo contexto cultural, para dizer assim, olha, comparada com esse grupo, que é o grupo ao qual essa pessoa pertence, ela está nesse nível, ou seja, ela tem nível intelectual melhor do que a maioria, pior do que a maioria, está mais ou menos na média. Já na avaliação neuropsicológica, o foco é muito mais no próprio indivíduo em diferentes momentos. Muito frequentemente, a avaliação neuropsicológica quer entender se eu tive perdas das minhas habilidades do passado para agora, por exemplo, antes e depois de uma lesão cerebral, antes e depois de um câncer, antes e depois de um acidente, de uma AVE, de um acidente vascular encefálico. Ou quer saber se eu melhorei depois de um programa de intervenção, né? Mas, em geral, o foco é o próprio indivíduo comparado com ele mesmo. Eu até posso usar dados normativos, às vezes porque eu não tenho medidas do indivíduo, por exemplo, antes de uma lesão, antes do início de uma demência,
mas o foco é muito mais em entender a evolução daquele indivíduo. Isso é o que a gente chama de dados ideográficos, né? Dados relativos ao indivíduo. Características avaliadas numa avaliação psicológica: atenção, a personalidade, perdão, inteligência, altruísmo, construtos que geralmente não têm uma localização específica no cérebro, e que geralmente é uma combinação, né, de várias habilidades ou de várias características, de vários processos psicológicos básicos. Já a avaliação neuropsicológica tenta reduzir, né, e avaliar processos mais básicos, como atenção, memória, controle inibitório, entre outros. Vantagens da avaliação psicológica: me permite entender melhor o funcionamento dos indivíduos, incluindo interações entre diferentes características. Então, eu consigo criar perfis, né? Na avaliação neuropsicológica, eu consigo me comunicar melhor com outros profissionais de saúde. Isso me permite o trabalho em grupos interdisciplinares. Consigo levantar forças e fraquezas que podem, por exemplo, ajudar, né, uma equipe a planejar melhor um processo de reabilitação ou de psicoterapia. Então, o foco da avaliação psicológica é mais geral, o foco da avaliação neuropsicológica é mais específico. Indicação de avaliação psicológica: frequentemente perícia, por exemplo, saber se um indivíduo que cometeu suicídio, que assim, aparentemente cometeu suicídio, de fato cometeu suicídio. A morte aconteceu de uma maneira que não deixa claro, não é certeza de que foi suicídio, e eu posso fazer uma perícia pós-morte, né? Posso levantar dados da história desse indivíduo para entender a personalidade dele, entender como é que ele funciona em termos de sintomas clínicos, né? Sintomas de transtornos clínicos comuns que poderiam aumentar a probabilidade de suicídio, por exemplo, para entender qual era a probabilidade de que esse indivíduo, nesse momento, tivesse cometido suicídio. E isso vai demandar de mim o levantamento de uma série de informações. Autoconhecimento, em geral, a gente também faz avaliação psicológica. Às vezes eu procuro para saber um pouco mais sobre o meu funcionamento. Previsão de comportamentos: quero saber se esse indivíduo, que também pode entrar no caso de perícia, né? Se esse indivíduo tem mais ou menos chances de reincidência criminal. Ou eu quero saber quais são as áreas de atuação profissional que podem combinar mais com os meus padrões de característica, interesse, de valores. Já a avaliação neuropsicológica é indicada no diagnóstico, né, de alterações, né, disfunções, alterações de comportamentais, como resultado de uma lesão ou de uma disfunção do sistema nervoso central.